Bate palma e abre a boca, macumbeira. Refletiu a luz divina. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Olá, meus irmãos. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, e esse é o canal Umbanda T7, o seu canal de Umbanda na internet. O assunto de hoje é pés descalços. Falaremos sobre este fundamento de Umbanda, se ele é realmente um fundamento ou se ele é uma invenção do médium umbandista. A prática da religião de Umbanda tem uma característica bem peculiar, que é ritualizar com o pé descalço. O umbandista ritualiza ou calçando um sapato ritualístico especial, ou ele ritualiza com o pé descalço. Porém, você sabe por que essa conduta é realizada? Essa conduta, ao longo dos anos, se tornou uma regra e essa regra um fundamento, que é um fundamento que acabou ou se perdendo ou não encontrado por quem falou sobre esse assunto. Nós dizemos muito superficialmente sobre a utilização do pé descalço, que para mim é um conceito esclarecedor sobre o fluxo energético dentro de um terreiro e as suas estruturas que compõem esse local. Não só o terreiro, mas também o ponto de força, ou seja, o local onde a Umbanda está sendo ritualizada, onde está sendo executada. Para você ter uma ideia do porquê eu pesquisei sobre o assunto e a minha vontade de expor para vocês sobre ele é que eu já vi sessão espírita e não precisa, na sessão espírita, de roupa apropriada. Não tem uniforme na sessão espírita. Alguns centros, eles utilizam a roupa branca, mas nem todos. Chico Xavier, por exemplo, não tinha roupa específica para o ritual mediúnico, para a sessão espírita. Tanto que no seu livro, junto com Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, consta que as sessões de desobsessão não requerem paramenta ou roupa específica, roupa apropriada. Usa-se roupa do dia a dia. Ora, se o espírita tem uma sessão de desobsessão, um ritual pesado de energia, energeticamente pesado, ele faz com o seu sapato tradicional, com o seu sapato do dia a dia, com a sua roupa do dia a dia, faz a desobsessão e consta lá que é feito como se fosse o nosso transporte, ou seja, o espírito, ele incorpora, está escrito médium de incorporação, em uma parte entre parênteses, em outra médium psicofônico entre parênteses de incorporação, traz para o seu campo vibratório, por meio da incorporação, o espírito obsessor e o médium esclarecedor executa o seu trabalho. Ou seja, o processo de incorporação pode ser feito calçado por um calçado não especial, por um calçado profano, com roupas profanas. Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, ao anunciar ou fundar a nossa religião, tanto faz o termo que você queira utilizar, ele estava com roupas normais, profanas, do dia a dia. Incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é um caboclo de alta elevação espiritual, e anunciou a Umbanda, calçado e sentado numa mesa espírita. Assim, o processo de incorporação se dá calçado. Ponto. Se tiverem dúvidas sobre isso, entra no site da Tenda Nossa Senhora da Piedade, lá tem fotos históricas e você vai constatar médiuns utilizando sapatilhas litúrgicas especiais para o processo de incorporação, para o ritual. A incorporação ocorre com o médium calçado. A incorporação ocorre com o médium que não usa a roupa branca. A incorporação ocorre com o médium calçado ou descalçado. O processo de incorporação não exige para que aconteça roupa especial ou calçado especial. Porém, contudo, a pergunta que fica é: por que a gente usa calçado ou por que a gente usa o conceito do pé descalço? Nós mistificamos com isso? Se de um modo, utilizando sapato é possível e é comprovadamente, porque nós temos que nos ater não a conceitos, nós somos estudantes, nós somos pessoas que estamos em busca do fundamento real e não do conceito hipotético. Se, de fato, a incorporação ocorre
com roupas profanas e calçados profanos em um local que não seja o terreiro? Ou será que, se você for na tua casa incorporar, o espírito ele não vem, o santo não baixa, ou a incorporação não ocorre, o processo da mediunidade de incorporação não acontece? Acontece. Então por que no terreiro nós estamos de pés descalços ou calçados com calçado especial, com um sapato especial? Deve ter algum motivo com isso. Tenta, no teu terreiro, se for possível, ritualizar com a sua roupa do dia a dia profana ou com seu sapato profano do dia a dia. Tenta levar essa gira, se for assim possível, e constata se é misticismo ou não. Nós, no Templo Sete Montanhas do Brasil, ou eu, através das minhas experiências, eu constatei uma coisa básica. O umbandista não retira o seu calçado por humildade. Não só por humildade. Ele não tira o seu calçado só por uma questão de respeito. O umbandista não tira o seu calçado para poder descarregar na terra a energia. Não é só por isso. Porque tem terreiro que tem piso de madeira. Não laminado, mas de madeira, verdadeiramente de madeira, que é um isolante térmico e elétrico por natureza. Assim, não adianta o calçado ou o pé descalço, não vai para a terra de nenhuma forma. O terreiro com piso frio também não alcança a terra para aterrar e descarregar a força. Se fosse assim, as nossas residências não teriam o cabo do fio terra enterrado para descarga elétrica. Ele está enterrado. Senão você só precisaria pousar aquele cabo fio terra ali no piso frio do quintal que estava resolvido, mas não é assim que faz. Não é assim que acontece. Existe algo além disso. Precisa existir algo que explica isso, não porque esse conceito deve ser mantido, mas pelo fato de que no início do ritual, de que quando o ritual tem execução, nós sentimos a necessidade de tirar o calçado ou ter um sapato especial com a assinatura daquela energia do terreiro. Por isso que eu digo, tenta ritualizar com seu sapato normal. Nós constatamos que incomoda. A energia vital circulante não tem reverberação no médium sem o pé descalço ou sem o ritual, o sapato ritualizado. Porque nós não usamos os conceito de pés descalços sempre dentro da área de trabalho. Quando nós vamos lavar o terreiro, quando nós vamos fazer um curso, quando nós vamos nos reunir em grupos de estudos, nós não tiramos o sapato, tem exceções, mas normalmente a gente não tira o sapato. Ou vai com chinelo para lavar, ou continua com a sua roupa profana, com seu sapato profano, com seu sapato do cotidiano dentro da área de trabalho. E não é um desrespeito, não é falta de humildade, não é problema nenhum. E aí então, nós constatamos que o solo é sagrado, mas depois de um referido ritual, e que o terreiro tem certas estruturas que são coligadas. Nós podemos imaginar essas estruturas do terreiro como os chakras do terreiro. Nós temos os nossos individuais, é uma analogia. O terreiro também possui centros de captação e de emissão de fluido vital energético, que nós chamamos de axé. Essa circulação se dá pelo congá de forma mais sutil. O congá seria um chakra, um fluxo, um ponto de força de energia, um ponto de força vital sutil do terreiro. A trunqueira é o ponto de força vital mais denso. A porta tem uma estrutura de fluxo energético também ligada diretamente à trunqueira. Lá na área da assistência, você tem alguns lugares, o balaio de pipoca de Obaloaê, ou tem pedras, ou tem cristais, ou tem plantas, ou imagens que faz a fluidez energética da área da assistência, que está ligada também ao congá, que está ligado à porteira, que está ligado à trunqueira, que está ligado ao chão do terreiro, ao chão da área de trabalho. Mas só depois de aberto aquele chão, de ritualizado, para que aquele fluxo energético tramite, seja aberto, ou de forma pessoal do próprio médium, ou por ação
dos espíritos, dos mentores espirituais, ou de forma mista, médium mais o guia. Por ação do próprio médium, pode ser o riscado ponto, o cruzamento do terreiro, por ação do espírito, entoar uma reza, eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora, eu abro essa gira Sambolê Pembá de Angola, ou por ação conjunta, o guia incorpora e risca um ponto, para que você no seu terreiro, se não tem um ponto de abertura de gira, ou se não tem o cruzamento do terreiro, você ia pensar, mas lá não tem nada disso, e como que ocorre? Existem diversas formas, essas três, uma das formas de ligar os fluxos energéticos em todos os pontos do terreiro. E o seu pé no chão, concluo eu por minhas experiências, é você ligado diretamente ao fluxo de axé nas estruturas daquele terreiro. E usando o sapato litúrgico assinado energeticamente com aquele fluxo, e assim se conecta. E é por isso que nós pedimos para a assistência retirar o seu sapato também, para que entre em contato não com a terra, a mãe terra, o solo, mas com o chão ritualizado, o magnetizado, ou com passe magnético misto ou espiritual, trabalhado, pronto, aberto, não só como um espaço interdimensional, mas como uma esteira que caminha e tramita esse fluxo energético de axé em todos os locais do terreiro, cada um com a sua função. Tanto que quando nós estamos para começar a agir e esse espaço é aberto, nós temos certeza e temos ciência se a gira vai ser pesada, leve, ou se alguém da assistência vai dar algum trabalho a mais, ou um trabalho maior. Esse fluxo faz com que o médium saiba o que acontece em cada ponto dessa ligação, desse esqueleto, desse complexo fluídico energético constituído pelas estruturas de captação e energização. E por que a nossa doutrina umbandista utiliza isso? Nós, ao longo dos anos, descobrimos e concluímos pelos nossos estudos, pela nossa experiência, pela observação dos fatos e não dos conceitos, mas dos fatos em si, que a Umbanda se especializa ou se especializou através dos anos no combate direto, franco, sincero, de frente, não só ao esclarecimento e à cura espiritual e material de quem os procura, de quem nos procura, mas também no combate energético. Eu digo na defesa e no combate. Eu substituo combate por ataque, porque ataque dá a impressão de que nós estamos agindo fora da lei de Umbanda. Para que ocorra a ritualização da Umbanda, nós utilizamos estruturas energéticas capazes de manter a sustentação do axé fluídico, do axé circulante do próprio terreiro, para dar sustento não só ao médium, mas captação e emissão de energias, sejam elas quais forem, sutis ou densas. Com as sutis, nos utilizamos do congá, o altar é o mesmo nome. A esteira que conduz aos médiuns é chão. Por isso que nós pedimos também que não se encoste na parede, pois é também extensão desse chão. A estrutura da tronqueira, ela é a mais densa, como se fosse o chakra coronário, o congá, e o chakra básico, a tronqueira. A sua linha de fluidez energética, a porteira, as estruturas da assistência, o chão e todos os demais pontos vitais de energia que um terreiro possui como um organismo realmente vivo. Na natureza acontece a mesma coisa. Nós fazemos um espaço, nós ritualizamos para que aquele espaço seja aberto, possui o mesmo contexto do terreiro. Tenha isso em mente. Se conduza à observação dos fatos e não somente aos conceitos. Se o seu conceito não dá base ao fato, ou o fato não se reporta ao seu conceito e o destrói, ele é fraco. Meu nome é Adérito Simões, esse é o canal Umbanda T7, o seu canal de Umbanda na internet. Bate palma e abre a boca, macumbeira. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora.